Deus para a sua vida hoje, e eu quero compartilhar com você ela. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo de número 28. Eu tenho compartilhado lá na comunidade onde nós estamos, na igreja local lá, o Senhor tem me incomodado a falar sobre um assunto, e nós temos gastado alguns domingos para falar a respeito desse assunto, que eu quero compartilhar um pouco dele com você hoje. Foram muitas mensagens, uma série de mensagens só especificamente nesse assunto, mas eu quero dar uma pincelada, compartilhar com você aqui, te aguçar e fazer com que você possa gerar interesse, desejo de estar aprendendo e ouvindo sobre esse assunto. Inclusive, o Senhor me incomodou, nunca imaginei que isso iria acontecer, e eu estou escrevendo um livro bem a respeito desse assunto. Provavelmente no final do ano agora nós estaremos já lançando ele, e eu acredito que é o que a igreja precisa e necessita nesses últimos dias, de ouvir e de avançar nesse assunto aqui. E aí Paulo, nas cartas de Paulo, nós vamos ver Paulo de forma muito enfática, incisiva, ele falando sobre esse assunto. E o assunto que eu quero conversar com você é sobre maturidade espiritual. E aí às vezes nós confundimos, e as pessoas às vezes elas têm um entendimento equivocado sobre o que é maturidade. Alguns pensam que maturidade são anos de igreja, são tempos de conversão, e nós vamos perceber quando nós vamos ler as escrituras, principalmente no Novo Testamento, que não tem nada a ver com isso. Paulo vai confrontar a igreja de Corinto, nós vamos tratar sobre isso, e a gente vai perceber que era uma igreja que ainda caminhava em maturidade por causa das atitudes que a igreja ela revelava e ela expressava. E aí Paulo vai dizer aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 28, da seguinte forma: o qual nós anunciamos, admoestando todo homem e ensinando todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Em algumas traduções essa palavra maduro é perfeito, e essa palavra perfeito no original é teleós. Essa expressão teleós, ela traz no sentido de um homem adulto, alguém que está completo, alguém que avançou. Quando Deus diz para Abraão assim: Abraão, sede perfeito na minha presença, essa palavra perfeito ali também no hebraico seja completo, vai até o fim, chegue até aquilo que eu determinei, aquilo que eu propus para você. Então seja completo, não retroceda, não olhe para trás, não volte. Ser perfeito avance, seja completo naquilo que eu propus para você chegar e para você avançar. E aí às vezes nós temos ouvido as pessoas elas questionando, tem até vários livros a respeito desse assunto, sobre propósito de vida. E às vezes as pessoas têm perguntado para mim, para outras pessoas, qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu objetivo? O que o Senhor tem como propósito para que eu exerça na minha caminhada, na minha vida, enquanto aqui eu estiver? E aí algumas pessoas pensam que o propósito dela é ser empreendedor, faz parte, mas não se resume a isso. E aí às vezes existem outras linhas de pensamento, mas o que Paulo vai declarar aqui aos Colossenses é o propósito meu e seu. O meu propósito e o seu propósito é conduzir, é levar todo homem, e aí eu não falo homem como gênero, eu falo homem como ser humano, homem e mulher, jovem e criança, ser humano, levar ele à maturidade, à estatura do varão perfeito. O meu propósito e teu propósito é esse, é pegar alguém e conduzi-lo à imagem de Cristo, à estatura do varão perfeito, conduzir todo homem, porque é o que Paulo está dizendo, para que apresentemos todo homem maduro em Cristo. O alvo da igreja é levar eu e você à maturidade, à estatura do varão perfeito. E aí você pode fazer isso dentro da sua empresa, como empreendedor, você pode fazer isso dentro da sua escola, dentro da sua faculdade, no meio da sua casa, no meio da sua família, ou seja, parte
parte do seu propósito, que é ser um empreendedor, ou que você é um colaborador em alguma empresa, ou que você trabalha como na área da saúde em um hospital, o seu propósito é expressar Cristo dentro daquele ambiente, de forma que as pessoas elas vão crescendo e vão avançando e vão se tornando maduras também, porque esse é o meu alvo e o teu alvo, expressarmos Cristo. É as pessoas olhar para mim, para você, e tem uma vida dentro do meu interior e dentro do teu interior. Existe uma vida aqui. Paulo vai dizer aos Gálatas, quando os Gálatas estavam querendo edificar, misturar, criar um evangelho híbrido. Não só a cruz não vale, precisa haver a circuncisão. Então queria juntar a circuncisão com o sacrifício da cruz e formar um evangelho híbrido. Paulo está dizendo assim: ó insensato Gálatas, vocês estão querendo voltar e retroceder? Eu estou como uma mulher que está com dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. É como uma mulher que está gerando, que está gestando uma criança. Aquela criança está sendo formada, mas ela começa com poucas semanas e ela vai desenvolvendo. Quando chega 7 meses, aquela criança desenvolveu, alguns órgãos já estão formados, os ossos já estão formados, ou seja, houve formação, houve expansão, aquela vida cresceu, e é isso que Paulo está orientando, que o Cristo seja formado, que o Cristo cresça. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 3, não sabeis vós que vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus? Olha o que Paulo está dizendo, porque a lavoura, a plantação, aquele vegetal é algo frágil, e é assim que eu e você começamos, só que eu não posso ficar como lavoura a vida inteira. Paulo está dizendo, você começa como um novo convertido, houve um novo nascimento, o Espírito de Deus entrou em mim, entrou em você, e houve uma fusão, literalmente, do meu Espírito com o Espírito de Deus. Não existe mais agora o Espírito do Adriano e o Espírito de Deus, fundiu. É onde Deus comunica comigo e comunica com você, é no nosso espírito, não é na nossa alma. A alma é onde está centrada as minhas vontades, os meus desejos, o meu sentimento. Aliás, a alma, ela até guerreia contra o espírito, que é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7. Que a alma, ela milita, a alma, ela guerreia, ela batalha. Então, quando nós nascemos de novo, esse espírito que estava morto, vivificou. Através do Espírito de Deus que trouxe vida ao meu espírito. E aonde o Senhor agora comunica, tem uma vida aqui, essa vida precisa crescer. Aquilo que Deus está fazendo internamente em mim, essa vida sendo formada e crescendo, estando crescendo, ela tem que expandir. De que forma que ela vai expandir? De que forma que eu vou expressar esse Cristo? Através das minhas atitudes durante o dia a dia. E eu percebo que nesses últimos dias, nós precisamos urgentemente avançar nisso, de forma coletiva e de forma individual. Nós precisamos amadurecer, alcançar nisso. Paulo, quando ele escreve, eu estava dizendo a respeito da lavoura, e aí o Espírito Santo voltou aqui agora, tinha perdido um pouco aqui o raciocínio, da lavoura, porque é algo frágil. Só que o desejo de Deus para mim e para você, é que nós nos tornamos um edifício. Agora já não é mais frágil, agora tem solidez, tem fundamento, tem estrutura. Não é qualquer vento que vai bater e vai nos derrubar. Por quê? Porque avançou, saiu de uma lavoura e passou para um edifício. E aí, quando Paulo está dizendo e falando a respeito disso, ele está lembrando do que acontecia no primeiro pacto, pastor Jonas. Porque quando Salomão ele foi construir o templo, o texto vai dizer que não poderia haver barulho de ferramenta no local. Irmãos, e não é tijolo feito de barro, não. Porque Deus não trabalha com tijolo. Tijolo é obra do homem, é o homem que faz. Deus trabalha com rocha. Rocha não foi o homem que fez. Quem fez e quem criou a rocha foi Deus. Deus trabalha com rocha e não com tijolo. Só que aquelas pedras, elas eram lapidadas longe do templo. E aí os carregadores daquelas rochas, eles vinham no templo e encaixavam uma pedra. As pedras tinham que encaixar uma na outra. Agora pensa comigo,
eu não sei quantos quilômetros e quantos metros era, que eles caminhavam com aquela rocha até chegar no local do templo. Mas se aquela rocha não encaixasse ali, ela teria que voltar para o lugar aonde ela fora lapidado e terminar de ser lapidado. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, Pedro vai dizer assim: vós sois pedras vivas. Aleluia. Do mesmo pensamento. Então o que o Senhor está fazendo comigo e com você, nesta construção desse edifício, que Paulo vai dizer que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus, Ele está nos lapidando, Ele está tirando as arestas, Ele está nos moldando para que eu e você possamos encaixar nesse templo que está sendo construído. E para isso nós precisamos avançar em maturidade. Quando João diz no Evangelho segundo, João, o Evangelho de Jesus, no capítulo 1, versículo 12, e é um texto conhecidíssimo, porque o texto vai dizer que todos aqueles que o reconheceram, deu-lhe autoridade, deu-lhe poder de se tornarem filho de Deus. Então, quando eu reconheci Cristo, nasci de novo, houve uma autoridade, uma autorização. Agora eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Só que no original, quando nós vamos para o português, isso fica raso. Fica raso como também o amor. Porque existe ágape, existe filos, existe eros. São tudo amor. Só que no grego, cada uma dessas palavras para amor significa uma coisa. E para filho também. Porque o filho que João está dizendo ali, a palavra é teknon, descendência. Uma criança que nasceu, tem o mesmo DNA do pai, tem a mesma essência do pai e da mãe. É essa palavra que João ele está declarando e que ele está usando ali naquele lugar, para expressar filho. Alguém que carrega o mesmo DNA, alguém que carrega a mesma genética, alguém que carrega a mesma essência. Se fizer o exame de DNA dos meus filhos, vai bater 90%, 100% que é eu e a mãe, somos mãe mesmo, pais, realmente, dos nossos filhos, porque carrega a genética, carrega a essência, carrega o DNA. Agora imaginemos uma mãe, ou os pais, que têm 2 filhos. Um filho com 8 anos e outro filho com 18 anos. A diferença de idade é grande. A diferença de idade é distante. A pergunta é: os 2 são filhos? São filhos, sim. São filhos por quê? Porque carregam a mesma essência, carregam o mesmo DNA, carregam a mesma genética. Em herança, os ambos são herdeiros daquilo que os pais, quando partirem, vão deixar. Agora, então qual é a diferença dos 2 em relação à herança? Porque um tem 8 anos, precisa de tutor. Ele não pode assumir a herança. Em contrapartida, o que tem 18 anos avançou. O que tem 18 anos atingiu a maturidade. Então a herança automaticamente e juridicamente é transmitida para ele. Ele não vai ter problema com isso. E isso, aplicando para a visão espiritual, irmão, também acontece conosco. Se eu e você não avançarmos em amadurecimento, existem coisas que vão ficar retidas no mundo espiritual. Deus não vai entregar para mim e para você, vai ficar retida. Sabe o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1? Enquanto o filho é menino, de nada se difere do escravo. Irmão, isso é muito sério. Olha o que Paulo está dizendo: enquanto herdeiro, o cara tem uma herança, ele tem uma herança de bilhões, de milhões, de empresa, mas enquanto ele é criança, enquanto ele é menino, o Paulo está dizendo, ele não se difere do servo da empresa, do colaborador da empresa, que trabalha para o pai dele, não se difere, os 2 são iguais. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, para ele tomar posse daquilo que o pai dele tem para dar para ele, ele precisa avançar. Ele precisa crescer para tomar posse, irmão, daquilo que Deus tem para mim e para você. Nós precisamos avançar em amadurecimento, em entendimento, em compreensão. Paulo escreve, Efésios capítulo 4, abre aí, fazendo favor, versículo 11 em diante. É extraordinário esse capítulo, é poderosíssimo esses versículos. Efésios 4, versículo 11.
E ele mesmo deu uns para as 5 graças ministeriais: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Por que ele deu essas 5 graças ministeriais para a igreja? Com um objetivo, com um propósito. E o versículo 12 vai revelar isso. Querendo, ele quer. É desejo de Deus, é propósito de Deus, que as 5 graças ministeriais, os 5 ministérios, operando junto, irmão. Não é o cara que é profeta entrar em confusão com aquele que é mestre, porque muitas vezes é isso que nós estamos vendo. Mas quando esses 5 ministérios, essas 5 graças se juntam, é como uma engrenagem de um motor, de um carro, que faz o carro funcionar, que faz o carro avançar. E aí o texto está dizendo, querendo o aperfeiçoamento. De novo, sabe o que significa essa palavra aperfeiçoamento aqui, irmãos? É quiropata, Essa profissão é quiropata, que chama, é aquele que coloca o osso no lugar, é isso. Essa palavra aperfeiçoamento é o que o quiropata faz. O osso está deslocado, o quiropata vai colocar o osso no lugar. O que Paulo está dizendo é, meu Deus, que as 5 graças ministeriais, ele coloca aquilo que está fora do lugar, aquilo que está desalinhado, porque esse é o propósito do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Tem alguma coisa fora do lugar, o osso está quebrado, ele vai então e coloca de volta no lugar. É isso. Por isso que ele quer o aperfeiçoamento dos santos. A Bíblia chama santo eu e você, irmãos. Aí ele vai declarar, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo seja edificado. Se alguma coisa que é liberada, seja aqui, seja em outro lugar, que não tem o propósito de edificar o corpo, irmão, está fora. Porque o alvo é o corpo. É por isso que Paulo vai dizer, se você fala em língua, fale em línguas para edificar você. Mas agora, se tem alguém traduzindo a língua, é maior do que o dom de profecia. Por quê? Porque a igreja está sendo edificada. Não é individualmente, agora o corpo de Cristo é que está sendo edificado. Esse é o objetivo. E aí Paulo continua dizendo, pula para o 13, fazendo favor. Até que todos, não é só eu, não é só o pastor Jonas, não é só a pastora, até que todos, é eu, é você, é todo o corpo de Cristo, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. De novo a palavra que Paulo usa aqui, homem maduro em Cristo, é a mesma palavra ali, o homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Irmão, a medida é Cristo. A medida não é o Papa, a medida não é o apóstolo famoso, a medida não é o Luiz Hermínio, a medida não é o Silas Malafaia, a medida não é o profeta maior, a medida é Cristo. Ele é a medida. A medida que eu e você devemos alcançar, nós podemos admirar esses homens, como Deus os usa, como eles ministram, como eles pregam, mas eles não são a medida para mim e nem para você. A medida é Cristo. A medida é Cristo. É essa medida que Deus quer que eu e você cheguemos, a estatura desse varão perfeito. Então a maturidade é o que diferencia aquele exemplo que eu dei agora dos 2 filhos. É a maturidade que vai diferenciar, porque a maturidade é o fundamento para chegarmos em alguns lugares que Deus tem para nós, irmãos. Glória a Deus. A maturidade é o fundamento para que eu e você avancemos, cheguemos em alguns lugares que Deus tem proposto para mim e para você. Eu tenho uma filha que é a minha mais nova, de 16 anos, faz 17 agora. Eu jamais, de forma irresponsável, poderia colocar a chave do meu carro na mão dela para ela dirigir, porque ela é de menor, ela é imatura, ela não sabe dirigir. Assim também Deus age comigo e com você. Sabe por quê? Porque senão nós podemos estragar, nós podemos matar alguém. Ela pode matar alguém se eu colocar o carro na mão dela, porque ela não tem habilidade. E é isso que Deus está chamando eu e você, irmãos, para crescermos nas habilidades que Ele tem derramado, que Ele tem liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Muitas vezes nós pensamos, e às vezes a gente ouve pessoas dizerem, e com a linha de pensamento, que o Evangelho ele veio para mudar a velha vida.
O Evangelho ele veio por fim na velha vida e expressar uma nova vida. Irmão, literalmente houve mudança de natureza. Evangelho não tem a ver com coisas externas. Evangelho não tem a ver com usos e costumes. Ainda que a parte externa, né? Eu não vou subir aqui nessa plataforma de camisa cavada, de bermuda. Tem que ter coerência. Isso é coerência. Só que o Evangelho não tem a ver com isso. O Evangelho tem a ver com uma mudança de natureza genuína. Houve uma mudança literalmente da minha natureza. O pastor Jonas acabou de dizer: o velho homem morreu, eis que tudo se fez novo. A minha natureza mudou. Eu estava sob um governo. É o que a Bíblia vai dizer. Eu estava sob um império. Sabe o que aconteceu? Ele me transportou desse império para o reino do Filho do seu amor. Eu fui transportado. Eu estou debaixo de outro governo agora. Eu não já estou mais debaixo do governo do império. Não tem como agora eu começar a pensar como eu pensava, a agir, a me mover como eu me movia quando eu estava sob um império. Mas agora eu não estou sob um império. Eu estou debaixo de um outro governo. O governo do Filho do seu amor. Eu faço parte de outro reino. A maneira de eu pensar, a maneira de eu me mover, a maneira de eu agir é outra. É outra. Eu não posso pensar mais da mesma forma. Antigamente, quando alguns reinos, a Babilônia, os Medo-Persa, quando eles tomavam posse, conquistavam aquelas províncias, conquistavam outros impérios, qual que era o propósito, irmão? Era implantar a cultura do reino que ele fazia parte para aqueles que eles conquistaram. Você vai ver isso em Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, quando eles são levados para aqueles ambientes para serem treinados na cultura, na ciência dos babilônicos. É isso. Eu e você fazemos parte de um outro reino, de um outro governo. E o Senhor está nos instruindo, está nos ensinando. Então o Evangelho, ele não veio melhorar a velha vida. Ele veio por fim nessa velha vida, para que eu e você expressemos e manifestemos uma nova vida. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de nos habilitar. Sabe o que acontece com a borboleta, irmão? É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 12. Metamorfos. Aquilo era rastejava, pastor. Era uma lagarta. Só que na fase que ela está ali infantil, dizem, né, os entendidos, biólogos, ela sobe para algum lugar e ela vai fazer um casulo. E ela vai ficar um tempo ali. O processo é tão extraordinário que quando o processo acaba da metamorfose da borboleta, quem olha para aquele inseto que outra hora estava rastejando e agora está voando, não acredita. Não acredita que aquilo ocorreu. Sabe o que Paulo está dizendo? Que foi isso que aconteceu comigo, com você. A borboleta jamais vai voltar a rastejar, meu irmão. Jamais ela vai voltar para o processo antigo. Ela vai avançar. Foi isso que aconteceu comigo, com você. Houve transformação da nossa mente. Portanto, eu rogo-vos que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não tomem forma desse século, não tomem forma do mundo, mas que vocês sejam renovados, transformados na mente. Para quê? Para que vocês saibam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se a mente não for transformada, não tem como sabermos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A mente foi renovada. Outra hora eu fazia coisas, hoje eu não faço mais. Só que qual é o problema de hoje? O problema é que muitos ouvem o Evangelho, mas continuam estacionados na mesma forma antiga de viver, de pensar, de servir. E aí não avançam. E aí não rompem. Pessoas que ouvem o Evangelho, mas a atitude que eles têm, irmão, de viver, de pensar, de servir, é a mesma forma antiga do velho homem. E é isso que Deus está dizendo para mim e para você: avançarmos nessa mudança, avançarmos nessa maturidade.
Nós precisamos mudar os hábitos, as atitudes. Porque se eu e você queremos chegar em lugares diferentes, irmão, entrar numa nova estação em Deus, nós precisamos deixar os hábitos antigos, as atitudes antigas. Lembra de Israel? Israel tinha uma promessa. Israel tinha um propósito, tinha uma terra de que manava leite e mel, que é o que a Bíblia vai dizer. Só que aquele povo queria entrar num novo ciclo, numa nova estação, num novo ambiente, com atitudes de escravo, com pensamentos de escravo. Sabe o que Deus fez? Deus só permitiu 2 daquela geração entrar, que foi Josué e Caleb. Porque a atitude deles, daqueles homens, depois de contemplar, de ouvir, de ver, de perceber, de serem participantes do que Deus estava operando, do que Deus estava realizando, a mente deles não mudaram. A mente deles ainda estava como mente de escravo, lembrando da cebola, lembrando dos pepinos, lembrando da cenoura, murmurando, reclamando. E aí chegou um tempo que a Bíblia diz que Deus não permitiu. Porque não tem como entrar numa nova estação, não tem como entrar num novo ciclo, irmão, com a mesma mentalidade. Se você e eu queremos avançar, e Deus tem isso para mim e para você, se nós queremos entrar nesse novo ciclo, nessa nova estação, nesse novo ambiente que Deus está proporcionando e que Deus está criando situação para que esta porta seja aberta, a minha mente tem que ser renovada. Eu não posso entrar nesse ambiente pensando, agindo, me movendo, administrando da mesma forma como eu administrava. Chacaio, Lacassibia, fácil. Alabacala surma narabagai. Oh, aleluia. 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 O Pai jamais construirá algo público em minha vida e em sua vida sem que o fundamento esteja pronto. Ele não vai construir nada de forma pública, me expor de forma pública e te expor de forma pública, sem que antes o fundamento, irmão. Se não tiver fundamento, sabe o que acontece? O vento vem, pastor, o rio vem, a chuva vem, e aí bate na casa, irmão. Bate no prédio, e ela cai. É o que está escrito em Mateus 7, 22 em diante. Porque a Bíblia vai dizer que, olha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica elas, eu vou assemelhar um homem que tem fundamento, que ele colocou a sua casa e construiu ela sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, bateu a tempestade, mas ela ficou de pé, ela permaneceu. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus continua dizendo, pastor, mas porém, todavia, entretanto, aquele que ouviu a mesma palavra que o outro também ouviu, porque ele não faz distinção. Foi a mesma palavra, só que ele edificou a sua casa na areia, porque ele ouviu a mesma palavra, mas não colocou em prática. O mesmo vento, irmão, porque o texto não faz distinção, que o vento mais forte bateu na casa do que edificou a rocha. Em contrapartida, o vento mais fraco bateu na casa do que estava com a sua casa plantada ou edificada na areia. Não, é a mesma coisa. E aí a pergunta é, por que um ficou e o outro não? É o que muitas vezes acontece dentro da nossa comunidade. Existem irmãos que hoje estão aqui ouvindo essa palavra, que ouviram a palavra domingo retrasado, domingo passado. A palavra foi a mesma. Por que um suporta e outro não suporta? A diferença está nisso. E isso é um nível de maturidade. É quando você ouve e você coloca aquilo que você ouviu em prática. E aí vai ter resultado, vai ter consequência, vai ter galardão, você vai ser presenteado. É por isso que muitas vezes uns avançam e outros ficam. E às vezes são pessoas que estão tempo, irmão, e o outro chega em questão de 1 ano, 6 meses. As pessoas olham, mas o que está acontecendo com o irmão? Eu já estou tantos anos aqui. O irmão chegou agora e a gente começa a perguntar para Jesus, né, pastor, em oração. O irmão acabou de chegar, aceitou Jesus ontem. Meu Deus, chegou aqui todo quebrado, todo arrebentado, estourado. Já abriu empresa, você viu, Deus moveu, já está crescendo, já está avançando. Vai abrir uma outra filial. Irmão, o que está acontecendo é que ele tem ouvido a palavra e ele tem colocado em prática. Ele tem ouvido a respeito de oração, ele tem ouvido a respeito de generosidade, ele tem ouvido a respeito de contribuição, ele tem ouvido a respeito de amor, e isso não tem ficado com ele. Ele tem expressado isso de forma externa. Ele tem derramado isso em outras pessoas.
Ele tem nutrido outras pessoas com aquilo que ele está ouvindo. E aí, irmãos, é impossível que Deus não mova, porque Deus não pode negar a si mesmo. A Bíblia vai dizer que Deus olha para Jeremias e diz para Jeremias: Jeremias, o que é que você está vendo? Aí eu vejo uma vara de amêndoa. Você disseste bem, porque eu velo pela minha palavra. É a palavra, não tem a ver comigo, não tem a ver com aquilo, com quem está aqui. Tem a ver com isso aqui, irmão, com aquilo que eu estou falando, que parte daqui, que é vida, aonde Deus tem compromisso com ela, aonde ela vai trazer o avivamento, aonde ela vai trazer cura, aonde ela vai trazer restauração. A maturidade é o destino do Evangelho. Esse é o propósito. O destino final do Evangelho é que nós amadureçamos. Que nós amadureçamos, como Paulo vai dizer em 2 Timóteo 4. Olha, eu cheguei aqui, Timóteo, eu guardei a fé, eu estou encerrando a carreira, mas eu guardei tudo aquilo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. É isso, é amadurecer em fé. Pastor, o meu horário vai até que hora? Porque senão nós vamos meia-noite, então vamos mais um pouquinho aqui então. Vou dar mais só uma pincelada aqui e nós vamos orar, tá, irmãos? Você me suporta mais uns 10 minutinhos? A maturidade ocorre quando nós passamos do eu para o nós. Paulo, quando ele escreve Romanos capítulo de número 7, Paulo ele está falando sobre a escravidão da carne. Ele está falando daquilo que o pecado realizou. E aí ele vai fazer uma contrapartida da lei, que está acontecendo uma luta interior, né, em Paulo. Só que você vai perceber, irmão, são 51 vezes que aparece no capítulo 7 o pronome singular do pronome pessoal, no singular, mim, eu, Paulo falando. E aí você percebe que quando Paulo está escrevendo, ele está falando da sua individualidade. Ele não está pensando no coletivo, ele está pensando na sua dor isolada, individual. E ele vai dizer: que miserável homem que eu sou, ai de mim, fazendo em relação àquela que a lei estava produzindo. A lei estava mostrando para Paulo quem Paulo era, porque essa é a função da lei, é revelar quem eu verdadeiramente que eu sou, a minha maldade, o meu pecado, como eu sou cheio de mazelas. É isso que a lei ela apontava. Só que a lei ela não tinha o poder de trazer vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que é a lei do espírito, a lei da morte, porque ela matava. Se o homem fosse pego em pecado, em algum tipo de pecado, ele era apedrejado. E Paulo está falando sobre isso, sobre essas dores interior dele, individual dele, que ele estava passando, que ele estava vivendo ali naquele momento. Só que no capítulo 8, minha irmã, há uma transição. É extraordinário, porque Paulo sai do individual e ele passa para o coletivo. Ele sai da sua dor individual e ele começa a entender que aquilo não tinha a ver somente com ele, mas tinha a ver com o coletivo. E aí Paulo passa desse capítulo 7, cheio de dores, cheio de inquietações, e passa a apresentar uma nova perspectiva espiritual para os seus leitores e para os seus ouvintes. Ou seja, ele deixa de se centralizar nele mesmo, no eu dele, na individualidade dele, para viver o nosso. É por isso que ele vai dizer assim, no capítulo 1 do capítulo 8 do versículo 1. Aleluia. Por isso não há mais condenação para aqueles, olha o plural, para aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Ele sai desse ambiente de individualidade e passa a pensar no coletivo. Ele deixa de olhar para si, entendendo que a lei em si não pode mudar a circunstância. E não podia mesmo. E ele passa a olhar para o Espírito Santo e para o coletivo, que não andam mais segundo a carne, mas que andam no Espírito. Ele passa a tirar os olhos da lei, daquilo que a lei estava mostrando para ele, a sua individualidade, as suas dores, e ele começa a passar para o coletivo. E a maturidade espiritual acontece quando eu e você deixamos de viver centrados em nós mesmos, irmãos. E nós começamos a compreender o nosso lugar dentro do corpo de Cristo. E começamos a olhar para as dores que as outras pessoas também estão vivendo, estão passando. E foi isso que Paulo entendeu, compreendendo que as dores individuais que eu e você passamos, ela vai beneficiar o coletivo.
E aqui está um grande desafio, porque aqui é o equilíbrio. Quando você está sofrendo pressão, quando você está sofrendo dores, de forma individual, você tem que entender que isso que você está vivendo vai beneficiar o coletivo, porque alguém um dia ou outro vai chegar nesse ambiente passando pelas mesmas dores que você passou, pelas mesmas perdas que você passou, só que você viveu, você passou o processo. Você vai saber comunicar, aconselhar, transbordar, fortalecer a pessoa. Por quê? Porque você foi tratado no individual, mas Deus, quando me trata no individual, não tem a ver comigo, não tem a ver com o coletivo. Essa igreja local aqui não tem a ver com essa rua, tem a ver com o bairro, tem a ver com Navegantes, tem a ver com Santa Catarina, não tem a ver com vocês de forma individual. É amplo, é maximizado, é maior. É isso. Visão de reino é isso, irmão. Ter visão de reino é isso. Não tem a ver com essa rua. Somente essa igreja plantada aqui tem a ver com o bairro onde essa igreja está plantada. Tem a ver com a cidade de Navegantes. Tem a ver com a cidade de Itajaí. Tem a ver com o estado de Santa Catarina. É isso. É isso que Paulo entendeu. É isso que Paulo entendeu, compreendeu. E aí nós precisamos ter um equilíbrio. Um equilíbrio nisso, de suportarmos as pressões. Eu perguntei uma vez para a comunidade onde eu estou pastoreando, eu perguntei para a comunidade, e vou fazer a mesma pergunta e você não precisa me responder, interiorize isso. Deus pode confiar em você? Você é uma pessoa confiável? Glória a Deus. Pense nisso. Você é uma pessoa que Deus pode confiar, porque Deus está procurando não homens perfeitos. Deus está procurando homens, e aí eu volto a dizer, não por gênero. Deus está procurando homens que Ele possa confiar nesses homens. Eu fiquei 6 anos pastoreando no oeste de Santa Catarina. Eu sou do Goiás, eu sou goiano. A minha esposa que é natural do oeste. Nós pastoreamos em Goiânia, 2010 até 2014, 4 anos. Edificamos a igreja do zero. Um certo dia Deus chega e diz para mim, faz as malas e vai lá para Santa Catarina. A minha esposa não se adaptou, ainda que seja daqui da região, ela não gosta de frio. O clima do Goiás é totalmente diferente daqui, questão de calor, de umidade, totalmente. Fomos lá para Concórdia, próximo a Chapecó. Concórdia, Ceará, Chapecó. Irmão, você acha que aqui faz frio? Não, pensa lá, irmãos. Lá eu peguei, foi -2. Na casa que nós morávamos, irmãos, não tinha ar. Aí tinha que dormir de moletom, 3 cobertas, de moletom, literalmente, de moletom, 3 cobertas, e ainda ficar quietinho assim, irmão, ó, na costelinha da outra, tentando encostar um pouquinho para aquecer, e não podia mexer porque entrava o ar, de frio. E aí nós começamos do zero, e Deus foi tratando, foi fazendo, fomos edificando o corpo, foi edificando. E aí a Bíblia vai dizer, qual é o agricultor que planta e não vai comer da sua lavoura? Não é isso que a Bíblia diz, irmão? Qual que é o agricultor que trabalha e que ele não vai comer? Aí depois de 6 anos, pastor, eu disse, não, agora chegou a hora, né? Chegou a hora agora da gente construir, edificar, e vamos indo, né? Chegou a hora da colheita agora, de estacionar, de criar raiz. Aí num bom dia, o Senhor desce lá no meu quarto e diz, filho, chegou a hora. Irmãos, eu morava num apartamento, eu saí de uma casa e nós fomos para um apartamento. No final do ano, nós colocamos na cozinha, porque era uma cozinha grande que emendava. Eu nunca tinha morado num lugar daquele, irmão, nunca na minha vida, daquele tamanho. Nós morávamos numa casa de madeira lá. E aí a igreja resolveu, falou, não, passa para cá, porque a igreja era embaixo. Eu morava no 4º andar e a igreja era embaixo. Era só pegar o elevador, descer, já estava na igreja. Era um galpão de baixo. Eu fui o primeiro morador do apartamento. Nós colocamos 10 mesas lá, irmão, no final do ano, com o povo tudo lá. Aí nós ficamos lá, acho que 4 meses. O irmão de um membro, ficamos 1 ano, né? 1 ano lá. O irmão de um membro que congregava comigo, que ele tem uma loja de tintas lá, uma fábrica de tintas. E aí ele cedeu o caminhão. E o irmão dele é que iria dirigir o caminhão. Então ele subiu comigo para o apartamento.
Ele ajudou a descer a mudança, colocamos no caminhão, e aí nós viemos para Blumenau. Irmão, ele não contou para mim. Quando ele chegou na rua que nós íamos morar, era uma ladeira, né, que chama, né, irmão? Subiu a ladeira, que ele desceu e entrou na casa, irmão. Irmão, eu não estou reclamando, nós moramos lá 1 ano e pouco, e fomos felizes ali. Para mim não tem nada, não tem problema com isso, irmão. Palácio, casa de madeira, é a mesma coisa. Só que ele ficou impactado, porque ele viu o apartamento, e quando ele chegou na casa de madeira, tinha rachadura no... Fresta, né? Tinha fresta, porque o assoalho não juntava. A casa era um pouco antiga, estava bem reformada, mas era antiga. Dava para ver lá embaixo. Quando ele chegou em Concórdia, ele falou para o irmão dele assim: ô Jair, o pastor Adriano está certo da cabeça, ou ele perdeu um parafuso? O que aconteceu com ele? Será que ele ouviu mesmo a voz de Deus? A minha pergunta nesta noite é: Deus pode confiar em você? Você ouve a voz de Deus e imediatamente você obedece aquilo que Ele está te dizendo a fazer? Ou você ainda tem guerreado com o Senhor? Porque quando nós agimos assim, isso se chama imaturidade espiritual. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos, abre aqui fazendo favor. Irmão, vocês vão me segurando aqui, viu? Porque se vocês não me dão um grito aí, pastor, já deu o horário aqui, nós vamos emendando aqui, irmão. Que eu meto uma quinta aqui. Abre aí, Romanos 8,14, fazendo favor. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha a palavra filho de novo. Só que a palavra filho aqui é diferente da palavra filho em João 1,12. Lá é tecnon, aqui é ruiós. Sabe o que significa ruiós? Filho maduro, homem adulto. Sabe por quê? Porque nem todos são guiados pelo Espírito. Nem todos são governados pelo Espírito. Porque a minha alma vai guerrear contra o Espírito. E aí às vezes nós ouvimos a voz de Deus. Quando Deus nos dá uma ordem para fazer alguma coisa, a minha alma ainda resiste. Nós guerreamos com o Senhor. E aí quando nós ouvimos a voz de Deus e identificamos e temos convicção que foi Deus que nos deu essa ordem, quando nós agimos, irmãos, nós entramos nesse ambiente de ruiós, filhos maduros, que não ficam brigando, que não ficam guerreando, que não ficam lutando, aleluia, com o Senhor, mas que nós nos submetemos a voz, nós nos submetemos à poderosa mão de Deus, e não resistimos àquilo que Deus está nos ordenando. E aí o que acontece? Nós vamos avançando. Irmãos, Deus trabalhou em Moisés, Deus trabalhou em Neemias, mas pensando não neles, pensando no coletivo. Deus trabalhou em Moisés pensando numa nação. Deus trabalhou em Neemias pensando na construção de uma muralha que iria edificar e iria contribuir com o coletivo. O que Deus está fazendo em você, com você e através de você, não tem a ver com você, tem a ver com pessoas que Deus vai colocar nos teus caminhos, tem a ver com pessoas que vão te rodear, que vão te cercar. Amém. Talvez agora, talvez lá na frente. Amém. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. O interessante é que quando Deus faz Moisés voltar, né? Lá da região de Midian, da casa do seu sogro Jetro, lá para o Egito de novo. Só que nessa volta, Deus foi dando experiência para ele. Quando ele volta de lá, irmãos, ele vai dizer, está escrito na Bíblia, não sei aonde, mas está na Bíblia, vai dizer assim: olha, não bebe dessa água aí não. Essa água aí é amarga. Vocês vão passar mal com essa água. Cuidado naquele lugar lá, porque lá tem serpentes. Agora a pergunta é, por que Moisés sabia a respeito da água? Por que Moisés sabia a respeito da cobra? Você não pode levar ninguém a um lugar a qual você nunca passou por esse lugar. Você não pode conduzir ninguém a um lugar a qual você nunca passou por esse lugar. Moisés teve experiência, por isso ele teve que conduzir o povo. Por quê? Porque ele conhecia onde havia serpente, ele conhecia a água que estava amarga, porque Deus treinou ele naquele lugar. Ei, meu Jesus, aleluia. La caia súbia, la canto que me faço, la baracala sérvia. Deus está treinando alguém aqui, pastor Jonas. Tem alguém nessa casa de oração que está num ambiente de treinamento. Dagaio que me calabacácia calaçoia, acalabacácia. Aleluia, Deus está te treinando nesse lugar. Deus está te treinando nesse ambiente. Aleluia, Deus está te dando experiência.
Sabe para quê? Para que quando você voltar, aleluia, tem a ver com o coletivo. Você vai saber dizer: olha, cuidado com a água, não pisa ali não vai por esse caminho não que vai dar problema, porque Deus está te treinando. Você não está entendendo, você não está compreendendo, aleluia, parece tudo loucura, parece que tudo está em desordem, aleluia, parece que o céu se fechou, mas deixa eu te dizer nesta noite, Deus está contemplando, os olhos dele não estão tampados, ele está te treinando, e eu quero te dizer nesta noite: seja bem-vindo ao treinamento do Senhor, seja bem-vindo à faculdade de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Segundo aqui, e eu encerro aqui, nós vamos orar. Estar em Cristo é maior do que ter Cristo. Uma coisa é você ter Cristo, outra coisa é você estar em Cristo. São duas coisas totalmente diferentes. Existem duas formas de nós compreendermos a vida cristã: ou ter Cristo em minha vida, ou estar em Cristo. São as duas únicas coisas, irmãos. E aí eu quero te mostrar a diferença, porque é isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Essa pessoa aqui que Paulo está dizendo, ele não tem somente Cristo, ele está em Cristo. Esse filho aqui, ele não tem Cristo, ele está em Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque eles são orientados pelo Espírito. Irmãos, discípulo não é aquele que vem da igreja no domingo. Discípulo não é aquele que paga dízimo. Discípulo não é aquele que faz caridade. Discípulo é quem é guiado pelo Espírito. Esse é discípulo, é aquele que é guiado pelo Espírito. Abre aqui, por gentileza, meu irmão, Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10. Atos 16, capítulo 16, versículo 6 ao 10. E passando, Paulo e Silas, tá? Aqui é o famoso capítulo da prisão. Agora repare uma coisa, irmão. Irmão, isso aqui dá um nó na cabeça da gente. Porque o cara está obedecendo ao Espírito e ele vai ser preso, chicoteado, humilhado, porque é isso que vai chegar lá na frente. Só que o começo está aqui. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Irmão, como que, pensa nos nossos dias hoje, você quer pregar a palavra, porque o texto está dizendo lá, ó, para não anunciar a palavra na Ásia. Se fosse alguém hoje, sabe o que ele diria? Mas isso é o diabo. Como que o diabo vai impedir? Como que o Espírito Santo vai impedir alguém de pregar a palavra? Mas está na Bíblia. Está aqui, eu estou lendo contigo. O Espírito de Deus impediu eles. Eles estavam querendo ir para a Ásia. E aí o Espírito parou. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Queriam ir de novo para a Ásia, que é a atual Turquia hoje, né? Passa para o 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. Continua. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Em outras traduções de imediatamente. Na minha tradução diz aqui imediatamente. Paulo não era aquela pessoa que ficava guerreando. Sabe aquele Gideão? O Gideão, porque tem Gideão nos nossos dias também, pastor Jonas. Sabe o que ele faz? Deus fala com ele de noite, ou no secreto dele. Aí quando é de noite ele vai lá na fora e ele põe um novelho lá. Aí ele diz assim: olha, se por volta de tudo aqui do novelho ficar úmido e o novelho ficar seco, eu vou entender que foi o Senhor que falou comigo. Aí não bastando isso, acontece isso. Aí no outro dia ele pega o novelho e fala: não, Senhor, eu ainda estou meio assim com dúvida, né? Faz o seguinte, se o novelho molhar e ficar seco em volta, aí eu vou entender que é o Senhor. Irmão, a Bíblia está dizendo que Paulo não questionou imediatamente. Sabe o que é isso? Isso é maturidade. Isso é você estar sob o governo de Deus. Irmãos, eu acho que deu um nó na cabeça de Paulo e Silas, porque Paulo chega lá em Filipos e ele está pregando, ele vai na sinagoga, levanta uma mulher com espírito de adivinhação, e aí ele vai ficando inquieto com aquilo, porque aquela mulher já estava perseguindo eles há muito dia, dizendo assim: olha os homens de Deus, eles são homens de Deus, esses são profetas de Deus. Paulo
olha para ela e diz assim: espírito maligno, sai dela. Sabe o que acontece? Os seus senhores, não era só um dono, era os seus senhores. Tinha mais pessoas que ganhavam dinheiro com aquela mulher. A Bíblia diz que eles foram presos por causa daquilo, porque eles obedeceram o Evangelho. O nível de maturidade que esses homens chegaram. É isso. Isso aqui é estar em Cristo, não é ter Cristo. Isso é estar em Cristo, é submeter a voz, é submeter a vontade. Porque há um abismo muito grande em quem tem Cristo e quem está em Cristo. É como água e óleo. A diferença é drástica, é muito diferente. E existe essa diferença porque uns vivem para trazer o Cristo para as suas vidas, para trazer Cristo para os seus sonhos, para trazer Cristo para os seus objetivos, e os outros, irmãos, eles matam a vida da alma. Quem só tem Cristo, ele traz Cristo, ou ele vem buscar Cristo por causa do carro, por causa da porta que vai abrir, por causa da porta que se fechou, por causa da enfermidade, por causa da campanha, para aumentar o salário. Essa é a pessoa que tem Cristo. E aí, a Bíblia vai dizer, e eu encerro agora em 5 minutos, lá em João capítulo 6, versículo de número 26, se eu não me engano. Talvez eu esteja falando besteira, mas está ali no capítulo 6. Jesus vai dizer assim: olha, vocês não estão me seguindo por causa dos sinais, mas por causa dos pães que eu estou multiplicando. Por que eles deveriam seguir Jesus? Por causa dos sinais e não por causa dos pães, porque os sinais anunciavam quem era Jesus. E foi Isaías capítulo 61 que disse isso, porque o profeta vai declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Para quê? Para pregoar o ano aceitável do Senhor, para dar vista ao cego, para levantar o coxo. Esse era um sinal que apontava que Jesus era o Messias. E Jesus está dizendo assim: olha, vocês deveriam me seguir por causa desse sinal que foi profetizado por Isaías, apontando que eu sou aquele que Deus ordenou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Jesus está dizendo assim: olha, o sinal é esse, eu sou esse que foi profetizado lá em Gênesis, no Éden. Só que eles não estavam seguindo Jesus por isso. Eles estavam seguindo Jesus por causa dos pães, por causa dos peixes. Jesus percebeu, pastor Jonas, que a igreja cresceu muito rápido. E aí chegou a hora de peneirar. Sabe o que ele vai dizer para a igreja? Ele vai dizer assim: multidão, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí alguns pensaram, meu irmão e minha irmã, que ele estava falando de canibalismo. Não, ele estava falando para a igreja e para aquela multidão: olha, eu quero que vocês tenham compromisso comigo, compromisso com o reino, compromisso com a causa. Eu não quero que vocês venham até mim por causa daquilo que eu posso fazer, mas por quem eu sou e por aquilo que eu represento. Aí o texto vai dizer lá do versículo 40 em diante, que foi saindo um para um lado. Esses são os que têm Cristo, mas eles não estão em Cristo. Aí eles vão saindo para um lado, foram saindo para o outro. Quando Jesus olhou, meu irmão e minha irmã, sabe o que aconteceu? Só ficou os 12, pastor. Olha a diferença, olha o abismo. E aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês também não querem ir, não? Com o povo? Como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, se precisar eu começo tudo de novo. Se precisar eu vou atrás de mais 12 e nós vamos começar de novo. E aí aquele que não somente tem Cristo, mas está em Cristo, a palavra e a forma que ele verbaliza é diferente. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro estava dizendo assim: olha, eu não somente tenho a Ti, mas eu estou em Ti. Eu estou em Cristo, eu estou sobre o seu governo, eu estou sobre o teu propósito, eu estou para te servir. Essa é a diferença, irmão, de quem somente tem Cristo, de quem está em Cristo. Quem está em Cristo, ele se submete, ele obedece. Todo mundo vai embora, pastor, todo mundo abandona, todo mundo pula do barco. Na hora que a pressão vem, na hora que é chamado para o compromisso, na hora que Jesus faz a peneira, aquele que está em Cristo, irmão, ele não larga a corda, ele não pula do barco. Eu estou aqui contigo e nós vamos até no final da situação. É isso, irmão. Jesus está nos chamando para esse lugar, irmão. Jesus está nos chamando para esse ambiente. Meu Deus, eu sinto o Senhor aqui, irmão. Eu sinto um peso de glória e de unção aqui nesse lugar, nessa noite.
Eu não sei se você está sentindo e percebendo e está sensível a essa movimentação. Vamos orar, eu quero orar com você nesta noite.